Então, um dos meus maiores sonhos é deixar o legado, mas também ver que os jovens, essa grande massa que, na verdade, estão indo para o caminho ao contrário, Certo. que caiam a ficha, sabe, de que não existe algo melhor do que Cristo Cristo, exato. e que o mundo não vai dar o que eles estão procurando, sabe? Uau. Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Aqui nesse podcast nós temos o objetivo de te incentivar a buscar uma verdadeira amizade com Jesus. Por isso, cada episódio, cada conversa, cada assunto aqui nessa mesa é exatamente para te incentivar a essa amizade com Jesus. E hoje eu tenho um camba, um amigo de Jesus, né? Um cara que eu admiro. A sua vida com Deus o seu dia a dia realmente é algo que transmite muito Deus, né? E a gente vai estar conversando exatamente sobre isso. E sem mais demora, eu vou deixar que o meu amigo se apresente com vocês. Juan, E aí, Claudião, meu camba, seja bem-vindo ao Camba de Jesus. obrigado pelo convite. Show. Posso me apresentar? Com certeza. Meu nome é Juan, tenho 22 anos, Só. sou solteiro. Vai. Talvez no momento que Eita. esse episódio sair eu Você já vai vou estar estar com casado? 23. Não, ainda não casado não, Mas com mas 23. com 23 anos. Aham. Profissionalmente eu sou designer, trabalho como videomaker também, Certo. trabalho com mídias sociais. E por último, mas não menos importante, sou filho de Deus, sou Show. cristão e é isso. Boa. Vivendo a vida com propósito. Glória a Deus por isso, cara. E seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E já vamos começar começando, né? Só para vocês saberem, o Juan é um dos caras que faz a coisa acontecer aqui, tá? Tem o Dani, tem o Jean e o Juan, né? Eu sou um cara aqui, servindo vocês. Glória a Deus. Então, Juan, para começar, cara, conta aí para o pessoal que está nos ouvindo, não é? Como é que você conheceu Jesus? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer para cada pessoa que senta nessa mesa aí. Aliás, você acompanha, né? Uhum. Como é que você conheceu Jesus? Qual que é a tua história com Jesus, cara? Então, assim, eu conheci Jesus através da minha família mesmo. Uhum. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais iam na igreja, porém, eu nunca tive um encontro verdadeiro. Era aquele ditado, né? Era mais os meus pais, era o Deus dos meus pais, né? E eu lembro que era mais cultura, né? Era mais algo que a gente ia todo domingo, aí a gente cresceu, teve algumas questões, a minha família procurou, porque conhecia a palavra de Deus, Conheci. né? Mas depois de um tempo, mais perto da pandemia, eu acabei me afastando da igreja e fiquei por alguns anos, né, longe da igreja. E, assim, eu não me classifico como um cristão naquela época, porque eu Uhum. ia mesmo obrigado, eu não gostava de ir na igreja. Mas a gente sabe que conhecer Deus vai muito mais além do que estar Ir pra numa igreja, igreja, né? exatamente. Mas a gente sabe que estar em comunhão, caminhando com nossos irmãos de perto, vivendo a vida com propósito, como eu disse, Uhum. é o essencial, né? De uma vida como filho de Deus, né? Então, eu acabei conhecendo Deus a partir de uma experiência que eu tive Uhum. voltando para a igreja. Então, mas essa Isso em experiência que ano? Desculpa, em que esse ano? ano aconteceu em 2022. Boa. Eu tive uma experiência com Deus, mas partiu de ter um acesso à igreja, que foi o meu pai, meus pais educaram eu de ir na igreja e foi a partir disso, né, que eu sabia onde procurar. Uhum. Por mais que eu nunca tinha tido uma experiência tão grande, né? E eu lembro que essa experiência que eu tive foi mais de uma decepção. Eu lembro que eu Amorosa, comecei será? amorosa, envolveu tudo. Porque eu Aham. acho que vai voltar um pouquinho mais ainda. Tá, tá, tá. Eu lembro que eu produzia conteúdo já nesse tempo, assim, na internet, e isso foi como hobby, mas eu sempre gostei de estar gravando vídeo. Eu tinha facilidade em aparecer nos vídeos falando tudo. Aham. Depois de um tempo eu me privei disso, sabe? Tanto que eu tô voltando agora, né, de novo. Mas eu lembro que a experiência que eu tive, a decepção, na verdade, partiu de começar em festas e Ó. perceber que o vazio que eu sentia não era preenchido.
Então, por mais que eu sabia onde procurar, por mais que eu tinha aquela a conversa que vinha na cabeça, as palavras de que Jesus, ele preenchia o nosso vazio, Uhum. mas eu não queria concordar com isso e eu falava, não, tem algum jeito de equilibrar a vida. Mas a gente entende que a vida de um cristão vai muito mais além, né, do que está, mas vai a gente tem que entender que Cristo é que nos preenche, sabe? Não É, existe essa questão de equilibrar a vida de fora e de dentro da outra igreja. forma, exato. É o estilo de vida, né? Uhum. Então, quando eu comecei a ir na igreja, eu lembro que eu me afastei desses amigos que me levavam pra festa, tudo. Certo. Parei, por mais que eu estava sendo reconhecido na internet já Uhum. como alguém, TikToker e como um mais, eu sei um TikTok. pouquinho dessa história aí. Então, por mais que eu já estava sendo reconhecido por pessoas de longe, eu me sentia cada vez mais sem amigos. Uau. Então, quando eu comecei a parar de ir para esses lugares, essas pessoas se afastaram, as que saiu comigo, Uhum. e eu parei de ver propósito, assim, do que eu ia fazer, e daí eu comecei a ir na igreja, por conta própria mesmo. Sentava no meu cantinho, tudo, tanto que nesse tempo eu pedi pra Deus amigos, eu orei pra Deus por amigos. Hoje em dia o Claudio tá Nós mais de temos perto, tempo. sabe que nossos amigos são tudo junto, Exato. e isso também atrai outras pessoas, porque eles veem esse amor entre amigos, né, que a gente tem. Uhum. E então, assim, ó, essa foi uma das experiências que eu tive de me sentir acolhido. Por mais que dessa vez eu tenha procurado a igreja e não meus pais, eu comecei a ter um coração quebrantado, sabe? Eu lembro que Certo. quando eu entrei, o pessoal chegava para abraçar, eu já era um pouco mais retraído, não gostava de abraços, Aham. tinha dificuldade de confiar em pessoas. E foi nessa parte, foi um processo, sabe? De ver Cristo não somente nos mínimos detalhes que a gente fala, né, de experiências com ele mesmo, mas em Uhum. pessoas, que foi o que me fez permanecer na igreja, e me fez moldar, né, Certo. como amigo, como filho, como um funcionário na empresa, como os meus comportamentos, né? Cara, você mencionou sobre, desculpa, a tua família te levar na igreja quando era mais novo, tudo Uhum. isso. Hoje, como é que é a relação da tua família em casa? Eles continuam cristãos, continuam frequentes na caminhada com Cristo? Eu queria que você, não é, contasse um pouquinho sobre isso também. Assim, por um bom tempo, Uhum. quando eu comecei me aproximar novamente da igreja, Certo. é que assim, é uma fase, né? Na verdade é um processo, né? Uhum. Que a gente entende que não é da noite pro dia que as coisas começam a ser mil maravilhas. Então, da parte que eu comecei a me aproximar à igreja, eu ainda Certo. tinha vários preconceitos por conta Exato. da minha família, sabe? Com igrejas. E eu lembro que nesse tempo a minha família não ia na igreja. Nenhum. Cada um acabou Uhum. tomando Rumos diferentes, diferentes. isso. Uhum. E eu acabei indo sozinho. Então foi um processo um pouco difícil para mim, porque eu via algo que era a verdade, algo que eu sentia, algo que foi me moldando. A gente entende que voltar, permanecer na igreja também, até hoje em dia é um processo, então a gente Certo. sabe que não é da noite pro dia que as coisas melhoram. Melhora gradativamente, mas Uhum. eu lembro que no tempo que eu entrei para a igreja, eu ainda tinha vários preconceitos com igrejas, eu tinha várias opiniões formadas que, Mesmo estando na igreja, mesmo estando mesmo. na igreja. Aham. E não gostava de me submeter a pessoas, Certo. então isso é muito mais voltado pro meu comportamento, mas também por criações, sabe? Uhum. Que várias coisas que foram implantadas em mim, né? Então isso foi da minha família. Você tinha perguntado Sobre como a tua estava a minha família, família, e a exato. minha família nesse tempo estava afastada, cada um tomou os seus rumos, meus irmãos começaram a crescer e cada um foi tomando atitudes diferentes, né? Uhum. E preferiram não estar em igreja. Até hoje? Até hoje, não. Ah, Isso é um testemunho de certo. que quem me apresentou à igreja dos filhos, que é a igreja que eu vou hoje, Que a gente vai que a hoje. Eu gente vai também, tá? hoje, A gente. foi o meu irmão. Por mais que ele teve aquele primeiro amor, ele começou a ficar curioso pela graça, pela lei, ele começou Certo. a ter um entendimento que a gente nunca teve dessa Isso forma, antes, sabe? aham. Parece que os olhos dele abriu para isso. E por mais que isso tudo aconteceu, esse processo, ele acabou tomando algumas atitudes diferentes, de não estar na igreja, não estar tão vinculado. Eu já me joguei de cabeça, sabe? Uhum. E
Nesse tempo foi um pouco dolorido porque a minha família não me acompanhou. E eu conhecia Cristo, eu conhecia as igrejas, na verdade, falavam de Deus, igrejas evangélicas, em família. Uhum. Então, isso eu senti um pouco, sabe? Ainda mais porque a nossa igreja fala muito sobre família, né? E eu lembro que foi um processo. Por mais que esse processo aconteceu e que foi me forjando de diferentes, está me forjando de diferentes maneiras, eu entendo que hoje em dia, por mais que a minha família não está na igreja dos filhos, eles estão começando a ir à igrejas, eles estão Certo. começando a procurar, É. sabe? Mas a gente sabe que é uma atitude de cada um, né? A gente Uhum. sabe que a gente não pode tomar decisões por pessoas, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho para te fazer a seguinte pergunta, né? Como é que era, por exemplo, você já tinha entregado a sua vida a Jesus, né? Você já estava vivendo para Cristo. E como é que era o teu tempo com Deus, assim, em casa, sendo que a tua família não era cristã? Uhum, Por que que eu faço essa pergunta? Isso é muito do nosso foco aqui no Canvas. A gente quer realmente incentivar, conforme temos falado, pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, a buscar uma verdadeira amizade com Jesus. E então, um verdadeiro amigo, ele quer estar o tempo todo conversando com o amigo. No caso, nosso amigo é Jesus, o nosso campo é Jesus. sim. E a questão para você é, como é que você, eu acho, né, eu penso que você já tinha esse teu momento com Deus em casa. Uhum. Como é que era esse momento que você procurava ter com Deus, tendo uma família em casa que não é cristã? Qual Uhum. que era, será que dava algum choque, não dava? E como é que é essa parada que eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sabe? Com certeza, porque como eu disse, no momento que a gente entra na igreja, as coisas não se tornam uma mil Exato. maravilhas. Então, Certo. da mesma forma que eu não aceitava, no começo, não aceitava algumas coisas que eram ditas na minha vida, Uhum. conselhos de amigos dentro da igreja, ó, faz isso, esse comportamento é errado. Quando eu comecei a aceitar, Certo. isso virou o jogo e eu Contrário, comecei a exatamente. apontar coisas na minha família que estava errada, sabe? Certo. Mas a gente sabe que não é dessa forma. Isso veio com maturidade também, né? Que não é dessa forma que se fala com, ainda mais com pessoas que são da nossa família, né? A gente tem que entender Não que é por força nem por violência, mas isso, sim pelo Espírito, é o que a Bíblia fala, é né? isso aí. Uhum. A gente tem que entender que existe maneiras, a gente não convence, não é a gente que tem que convencer, né? É o Isso aí. Espírito Santo. Então, isso foi um processo também, foi alguns choques. Depois, quando a gente se cala, muitas das vezes, que tem que se calar, não é sempre que a gente tem que estar dando a nossa opinião, até Certo. porque a nossa opinião não vale, o que vale é a palavra, né? A gente começa a perceber que muito dos nossos comportamentos, as nossas atitudes de diferentes formas em situações em mesmas situações, né, Aham. mostram a diferença que Deus faz na vida da gente, né? Certo. Então, partiu disso, quando a minha família começou a ver o meu diferente, Exato. a diferença que eu trago, tipo, dentro de Comportamento, dentro de casa, casa. Aham. isso começou a ficar mais saudável, né, o clima. Só que Boa. no começo tinha alguns conflitos. Boa. E então, o que vai muitas das vezes fazendo com que a nossa família seja alcançada igual é o nosso comportamento em casa, né? Para você que está em casa, se calhar nos ouvindo, você é cristão e mora numa casa em que as pessoas não são, às vezes a tua obediência, a tua forma de servir em casa, isso acaba impactando a tua família. E impactando a tua família, elas vão se perguntar, pô, onde é que esse cara está indo? Esse cara ficou transformado. Eu também quero esse Deus. E então as pessoas começam realmente a procurar o Deus que você serve a partir do teu comportamento. Tem aquela frase de, acho que é Aquino, né? São Tomás de Aquino, eu acho que diz assim que preguem a palavra, se possível, com a palavra. Se possível, falando, no caso, né? Mas isso quer dizer que, segundo o texto, né? Segundo essa frase dele, que o nosso comportamento em si precisa pregar. E, se possível, a gente usa a palavra. Não que estamos descartando aqui a palavra, né? Pelo Sim. contrário. Eu queria aproveitar, cara, assim, hoje você serve
em que área na igreja? Hoje você, qual que é? Em vez de eu perguntar em que você serve, eu vou perguntar assim, qual que é o teu chamado? Uhum. Porque cada cristão, acho que todo mundo sabe disso, né? Então eu queria saber assim, qual que é o teu chamado? O que é que você tem paixão, desejo, o que é que há no teu coração em fazer na seara, na obra do nosso Pai? Cara, o que arde no meu coração, que era uma das coisas que a gente tava falando antes, né? Uhum. Que partiu de uma missão que aconteceu, mas é o evangelismo, é Uau. falar da palavra de Deus. Acho que, na verdade, isso é de todos os cristãos, a gente tem Devia esse ser de chamado, todos né? os É, cristãos, né? deveria ser, não que é, mas deveria ser. Exato. É, mas isso arde em meu coração, arde de estar nas ruas falando de Deus, falando de Jesus, mostrando que não é, a gente não quer convencer ninguém de Certo. que isso é o certo, a gente quer mostrar que isso fez e ainda faz na nossa vida a diferença, sabe? Aham. Que a gente tem um propósito, que a gente não é apenas pessoas que nasceram do nada Certo. e vão pro nada, né? A gente sabe que a gente é filhos, essa é a nossa verdadeira identidade. Exato. Então, parte disso, parte de procurar também a necessidade, por exemplo, a gente entende, você falou sobre servir na igreja, a gente tem também Certo. que a gente tem que servir aonde tem necessidade. Hoje a necessidade que eu vejo, não somente na nossa igreja, mas em todas, Uhum. é essa parte de buscar e de acolher as pessoas que estão fora, sabe? Boa. Então, essa é praticamente é o meu Top. chamado, sabe? Top. Não é um ministério, É. apenas um ministério, mas é o chamado, né? Boa. Ou seja, é isso aí que você falou. E, cara, assim, qual que é a melhor não, assim, uma das experiências com Jesus que você já viveu em todas as áreas da tua vida? Assim, eu vou pedir que você escolha, se calhar, uma, Uhum. duas. Qual que foi uma das maiores experiências que você já viveu com Jesus, assim, que você falou, uau? A experiência que me marcou bastante e Aham. que esse mês está me deixando muito reflexivo nisso, sobre isso, é a viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul, né? Uau. Eu fui a convite, Sim. depois a gente foi com o propósito de estabelecer uma base lá. Uhum. Vários missionários de vários estados foram para lá e a gente foi acolhido por uma igreja de lá, uma igreja local. Essa é aquela viagem que vocês não me convidaram, né? É, essa mesmo. Mas foi tudo em cima da hora, então. Show, bora. E essa viagem, ela me marcou bastante porque a gente teve um baque, né? Na hora que a gente chegou lá, a Uhum. igreja local acolheu a gente, mais no terreno, assim, a gente fez acampamento, a gente acampou, né, no terreno da igreja, e a gente aproveitou que estávamos lá, um grupo ficou responsável pela construção de uma base, que essa Certo. base hoje em dia serve como um estabelecimento aonde é tipo uma escolinha para as crianças Uhum. do bairro local lá. E até hoje em dia, todos os dias eles têm aula, eles têm alimentos, eles têm educação. Então, isso começou um projeto, sabe, a partir dessa Certo. construção dessa base. E um grupo, ficou três, né? Um grupo ficou pro evangelismo, para ir nas casas que tiveram enchente, né? Certo. Foram atingidas pela enchente. E outra Isso no parte, ano passado, né? isso. E a outra parte ficou responsável por cuidar das crianças. Tinha uma praça e enquanto a base não estava pronta, a gente ficou cuidando das crianças. A gente ficou 10 dias para lá. Boa. E essa experiência foi marcante para mim porque eu sempre gostei de crianças, mas nunca consegui ter abertura. Eu sentia que tinha um obstáculo, sabe? E por mais que isso aconteceu, quando eu estava lá, eu fiquei mais responsável por parte das crianças do Aham. que pelo evangelismo que foram abordados em casa e casas e pela construção, sabe? Então isso marcou bastante. A conhecer as experiências das crianças, a gente chegou lá, começamos a escutar as histórias e foi um baque, como, meu, é assuntos que daria para conversar dias, sabe, sobre. De cada criança, porque as crianças falam. E isso foi um baque, porque a gente conversava com crianças de 9 de 8 anos e parecia que a gente estava conversando com um adulto. Porque pelas experiências que essa criança teve, ela teve que criar uma casca, né? Certo. Eu acho que nem é maturidade, porque no momento que ela cria uma casca, ela deixa de ser criança, né? Uau. Mas assim, dentro dessa viagem missionária, o que que te impactou lá dentro assim? Qual que é
Tu já falou que uma das maiores experiências que você viveu com Deus foi exatamente essa viagem assim no geral, né? Uhum. Mas dentro da viagem, cara, qual foi assim uma experiência que você viveu que te deixou assim, uau, não é? Eu, antes mesmo de Uhum. ir, Certo. naquele mesmo mês, eu tinha pedido para Deus que eu não me conformava. Eu falei com Deus que eu não me conformava com o evangelho que me foi apresentado. Exato. Por mais que eu estava bem servindo na igreja local, por mais que eu gosto de servir ainda, eu gosto de estar, eu entendo que o chamado do cristão vai muito mais além do que quatro paredes. Uhum. Então, a partir disso, eu recebi o convite no mesmo dia para ir para lá. Essa foi uma das experiências maiores, de que eu vi que Cristo vai muito mais além do que uma igreja. Certo. E eu vi essa experiência que eu disse das crianças. Essa foi uma experiência que me marcou bastante, porque Boa. eu vi Cristo nas crianças, sabe? E no Em amor que coisas pequenas, né? a gente foi ajudar, a gente foi estar, entregar a gente, esvaziar o nosso eu para cuidar das crianças, mas a gente Uhum. acabou sendo ajudado, né? Sendo. Cara, às vezes nós esperamos experiências assim, do tipo, uau, aconteceu aquilo, tava caindo um prédio, eu tava passando do lado, de nada veio o anjo, o Uhum. prédio caiu, eu fiquei. Às vezes a gente espera testemunhos assim, como esses. Mas Deus ele se manifesta até em coisas bem pequenas. Você me ensinou das crianças, parecendo que não é, existem formas que Deus ministra para nós, que é, às vezes através de uma simples criança. Isso me remete a uma experiência que eu vivi lá atrás. Eu acho que eu tenho um ano de conversão, ou mesmo no mesmo ano em que eu me converti. Eu me lembro que do nada eu estava assim, passando. Acho que eu estava vindo da igreja, de alguma atividade, alguma coisa assim da igreja. Eu ia para casa e do nada eu vi um cara, ele acho que tinha problemas mentais, tava meio que destruindo assim patrimônio público, né? Coisas assim na rua, tipo bancos da rua, coisas assim. Ele tava destruindo caixas de lixos, coisas assim que ficam na rua. E todo mundo se afastava, todo Uhum. mundo se afastava dele, assim ficava longe porque ele estava meio que agressivo. Aí eu também era uma dessas pessoas que disse, não, vou me afastar antes que eu tome alguma, né? E cara, do nada o Espírito Santo me falou assim, vai lá ter com ele. Eu falei, uau, não posso, o cara tá agressivo, eu posso sair daí. Enfim, eu tentei passar e o Espírito Santo insistiu, vai ter com ele. Daí eu cheguei, eu falei com ele assim, pô, cara, o que é que tu tá fazendo, né? Pô, tu precisa de ajuda, tudo isso. E eu vi que ele ficou muito mais calmo. E então eu comecei a conversar com ele começou me contando algumas coisas, eu falei, pô, vem comigo. E parecendo que não, cara, eu levei ele em casa, levei ele para minha casa na altura. Eu sempre fui muito, morava sozinho ainda, né? Levei ele na minha casa. Alguém que eu mal conhecia, eu dei roupa para ele, né? Dei uma cama para ele lá na minha casa. É bem arriscado, cara. É Alguém que eu não arriscado. conheço. E no final das contas, o cara ficou 3 dias lá em casa. Eu estava de férias na escola. Ficou 3 dias lá em casa. E no terceiro dia, eu saí, acho que eu fui pro mercado, alguma coisa assim. Quando voltei em casa, ele não estava em casa. Só que ele não foi só com a vida dele, ele levou alguns pertences meus. E Eu tentei ficar, sei lá, chateado com isso, tudo isso, mas no final eu senti uma satisfação assim do tipo, pô, pelo menos eu obedeci ao Espírito Santo, eu fiz aquilo que ele pediu para eu fazer e eu me sinto satisfeito com isso. Agora, se levou alguma coisa, se o que que vai acontecer com ele lá na frente, eu fiz a minha parte. E então eu fui buscar essa história por quê? Porque, cara, às vezes Deus, nós vivemos experiências assim com Deus, coisas muito pequenas, né? Coisas que não seria meio que insignificante, mas você precisa prestar atenção naquilo para realmente você entender que tem Deus no negócio. Igual você falou das crianças, né? sim. Você precisa prestar muita atenção para entender que tem Deus no negócio ali. E realmente foi uma experiência que você viveu com o Espírito Santo, começando em umas crianças, né? E, cara, diante disso, assim, eu ia para uma outra pergunta. Você responde se você quiser, tá? Uhum. Suspense, pessoal, suspense. Cara, tipo assim, qual foi a pior?
Agora vamos na pior, né? A pior experiência que você já viveu na caminhada cristã. Eu não vou falar com Jesus, mas assim, na tua caminhada com caminhada cristã, coisa que você já viveu assim e falou, meu, por que que eu se meti nessa vida de crente, né? Se não tiver também não tem problema, cara. Ah, tem. Não, com certeza. Você vai A vida. selecionar qual delas, né? A gente fala que a vida não é um pote de mel, né? Não... Exatamente. Eu acho que a pior, na Uhum. verdade, o que é mais. O que eu tenho mais dificuldade, que hoje em dia é uma coisa que tá me aperfeiçoando, Certo. que é sobre a gente não. Quando a gente, por exemplo, vai falar na vida de uma pessoa, Uhum. pessoas que. Eu discipulo três meninos, então parte Três disso. meninos ou meninas? Meninos. Ah, pô. Três meninos. Certo. Que bom. Eles têm dificuldades, algumas dificuldades é do que a gente já passou, mas tem coisas que é novidade pra gente também, sabe? Então, isso é algo dificultoso Certo. de falar na vida dessas pessoas, de saber o que falar. A gente sabe que a gente tem que ir pela palavra, A né? palavra, exato. Mas isso é uma dificuldade. Às vezes a gente fala, meu, olha a enrascada que eu me Certo. meti, né? É. Porque assim como a gente tem pessoas que falam na nossa vida, a gente cuida e tenta se inspirar nessas pessoas, sabe? É. Então, dependendo do que tu pode falar para uma pessoa, essa pessoa vai agir daquela forma, né? Então é uma responsabilidade. Boa. Isso aí, cara. Então, qual que seria, possivelmente a minha última pergunta? Pode ser que a gente tá mesmo partindo para a reta final. Uhum. Qual que é o teu maior sonho? Não é? Você é um cara muito novo ainda se comparar comigo. Não que eu tô me chamando de velho, tá? Mas tem coisas que não dá para esconder, né? Não dá para fugir. É melhor aceitar que dói menos. Diz o velho adágio. Mas assim, você é um cara novo, não é muito para frente ainda para viver, muita coisa para viver ainda na frente. Qual que é o teu sonho assim? O que que você sonha ainda por fazer na tua caminhada com Cristo? Ou de um modo geral? Uhum. Então, um dos meus maiores sonhos é deixar um legado, poder realmente fazer o que Jesus mandou a gente fazer, Uhum, o ID, fazer, ser um bom filho, ser um bom, um bom futuro marido. certo. Mas hoje em dia eu vejo que isso está ardendo nos nossos corações, está saindo, caindo as escamas nos nossos olhos em relação a entender que não existe algo melhor do que o evangelho que foi nos apresentado, sabe? Certo. E, e que realmente é isso que a gente tem que viver como propósito, sabe? Então, um dos meus maiores sonhos é deixar o legado, mas também ver que os jovens, essa grande massa que, na verdade, estão indo para o caminho ao contrário, Certo. que caiam a ficha, sabe, de que não existe algo melhor do que Cristo Cristo, exato. e que o mundo não vai dar o que eles estão procurando, sabe? Uau. Isso é bom até para corte, hein? E, cara, bem na reta final, aproveitando, né, que você falou de sonhos agora, a gente tá falando de sonhos, teu maior sonho é deixar um legado. Eu teria uma última pergunta, do tipo assim, né, qual que é o conselho? Cara, por que que eu tô fazendo essa pergunta para você? Apesar de você ser um cara novo, não parece? Não, o cara parece muito mais novo até, parece que tem 19 anos, né? Apesar de você ser um cara novo, mas você é dos poucas pessoas da tua idade que eu olho assim e falo, pô, o cara tem alguma coisa, não é? Então, com base nisso, é que eu te faço a seguinte pergunta, né? Qual que é o conselho que você deixaria para jovens assim, da tua idade, seja cristão já e não cristão, e os mais novos, né? Mais novo que você e da tua faixa de idade assim. Qual que é o conselho que você deixa para esses jovens? Aham. Seja semelhante, queira ser semelhante. Olha para aquela câmera aí e deixar esse conselho aí, pô. Fica à vontade, tome a autoridade que Cristo te deu. Amém. Amém. O Paulo fala na palavra de que a gente tem que ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Então, se as pessoas olham
e me vejam de uma forma de uma forma boa, saiba que não sou eu, é Cristo, e Exato. que essas pessoas também têm que buscar ser semelhante a Ele. Show. Ouviu, meu jovem? Então, cara, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, não é? Apesar de que foi assim, bem em cima do tempo, Uhum. mas graças a Deus pela tua vida. E, cara, é isso aí. Deus te abençoe realmente. Eu espero que você volte mais vezes aqui nessa mesa. Não só para ajudar nos bastidores, mas exatamente para compartilhar mais coisas que Deus tem feito na tua vida. Amém? Amém. E para você que está ali em casa, muito obrigado mais uma vez por ficar ali e assistir a gente aqui, não é? E eu queria te pedir mais uma coisa. Compartilha esse vídeo aqui e, por favor, cara, deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário aqui e compartilha naquele grupo de amigos que você tem, porque conteúdos como esse aqui, realmente, eles vão te ajudar no teu crescimento com Jesus. Porque se um cara novo como o Juan já tem vivido experiências assim com Jesus, por que você não? Mas para ele viver essas experiências é porque ele se colocou nessa posição. Por isso, compartilhe esse vídeo e sinta-se desafiado a viver exatamente algo a mais, para além do simplesmente ir para a igreja num domingo. Então, compartilhe esse vídeo aqui, deixa aquele like, ativa o sininho e muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, tamo junto e até o próximo episódio.